Boa noite, mulheres incríveis, mulheres escolhidas para um tempo de despertar poderoso. Eu estou com meu coração aqui aquecido com o que nós estamos vivendo neste seminário. Eu creio que este é o seminário de cura para mulheres mais poderoso e acessível, alcançando pessoas do mundo inteiro que eu já vi. Quero que você me diga o quanto você está impactada com o que você já ouviu até aqui. Vocês todas que estão chegando, sejam bem-vindas. Nós já estamos oficialmente iniciando a nossa terceira aula. Coloca nos comentários de onde você está me assistindo. Nome da sua cidade. Se você está no Brasil, fora do Brasil, está aqui nos Estados Unidos ou nos outros continentes, me deixa saber aonde a transformação e a cura estão chegando. Uau! Estou impactada. Estamos superando, ultrapassando fronteiras. Glória a Deus, glória a Deus. É incrível saber que muitas vezes nos sentimos invisíveis. Muitas vezes pensamos que o Senhor não está nos ouvindo ou que não tem mais solução para aquilo que nós estamos vivendo. Mas eu verdadeiramente creio e amo fazer esse trabalho que é feito com o impulso da internet, porque montamos o projeto e oramos, Senhor, faça este projeto chegar aonde estão as mulheres que o Senhor tem ouvido, as mulheres que o Senhor tem assistido, que o Senhor deseja curar, alcançar, transformar, restituir. Esta é a minha oração e eu tenho certeza que por este motivo você está aqui hoje. Me deixa saber o que mais te impactou quando você ouviu sobre os 5 tipos de feridas de infância, fraturas emocionais. Isso te trouxe alguma memória que de repente estava esquecida ou até um episódio que você achou que tinha superado? De repente você lembrou e falou, nossa, isso é uma coisa que faz tanto tempo. Eu achei que não me importava mais com isso, mas quando eu lembrei, me veio um sentimento diferente. Segura essa percepção. Coloca aqui nos comentários uma palavra sobre a aula de ontem. Vamos lá. O que mais mexeu com você? O que mais te impactou? Quais foram os insights? Quais foram as chaves que começaram a cair? Me deixa saber, porque hoje eu vou te dar uma chave muito importante. A chave para destravar o teu coração. Muito importante começar já te dizendo que a aula de amanhã é a mais importante de todas. Tudo que você está ouvindo, sentindo, trabalhando dentro de você, aprendendo nesses dias, é para te levar ao conhecimento e finalmente uma dinâmica poderosa que nós vamos realizar amanhã, combinado? Você não pode perder o desfecho dessa primeira fase da nossa jornada, combinado? E no final da aula de amanhã, eu vou te mostrar, eu vou abrir tudo para você de como ter a chance de ser minha aluna, é isso mesmo. De como viver todo o método Plena, que eu tenho certeza que você tanto quer participar. De tempos em tempos, nós abrimos esse seminário para as pessoas que realmente querem investir tempo para aprender coisas novas, para se conhecer profundamente e para receber ferramentas específicas de uma transformação real. Então aproveite ao máximo tudo que você vai receber esses dias aqui. Meu primeiro livro de uma série de livros que mostram o impacto da nossa mente na nossa vida espiritual e no nosso comportamento, ele se chama Detox da Alma.
Esse livro foi lançado em 2015, se eu não me engano, e teve um impacto que continua até os dias de hoje. Muito poderoso. Por isso eu separei um trecho, uma parte, uma primeira fase do aprendizado desse livro para compartilhar com você aqui hoje. Então presta bastante atenção. A angústia que muitas vezes a gente carrega, essa sensação de que a gente não está vivendo tudo que a gente poderia estar vivendo de bom, é uma sobreposição de dores não faladas, de choros escondidos, dilemas ignorados. E é tão incrível e tão precioso esse tempo que você está se dando para estar comigo aqui nesse encontro, esse tempo de revisão, sabe, uma revisão de vida? A parte de um detox na sua alma. A verdade é que realmente a vida não é fácil e está tudo bem, desde que a gente saiba como fazer uma limpeza no nosso coração de tempos em tempos. Não é uma vez na vida que você vai passar por essa revisão de vida. Não é uma vez só na sua história que você vai passar por um detox da alma. De tempos em tempos, nós precisamos olhar para dentro e parar para pensar. Qual a revisão que eu estou precisando? Quais as mágoas que eu acumulei? Quais as tristezas que eu não tinha tempo para sentir? Quais os traumas que eu sofri e fingi que não estava doendo porque a minha vida é muito ocupada, eu tenho responsabilidades demais, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Mas aquela dor que eu ignorei está me impedindo de me movimentar hoje. Eu tinha que ter parado para cuidar daquilo. Identificar, então, o que está me roubando força, o que está me roubando energia, o que está me roubando alegria, o que está me roubando sonhos, a coragem de viver. Ter uma certa humildade para reconhecer que precisa de uma limpeza, de uma revisão de vida. E ter uma atitude poderosa para fazer o que for necessário. 3 passos. Guarda isso para você. Eu vou repetir. Identificar o que está me roubando força. O que está me roubando alegria. Gente, a vida foi feita para ser alegre. Você já percebeu que a tendência com o passar do tempo é a gente ficar cada vez mais sério, mais introvertido, mais fechado? É como se a gente fosse ficando sem graça. A Bíblia diz que a alegria é fruto do Espírito. Uma alma limpa é uma alma alegre. O que está roubando a sua alegria nos dias de hoje? Coloca aí nos comentários. O que está roubando sua vontade de viver? O que está contaminando o teu coração? Às vezes a gente não tem essa resposta, mas a gente precisa de humildade para reconhecer que precisa de uma limpeza e atitude para fazer o que for preciso. Existem muitas formas de limpar o nosso coração e hoje eu quero introduzir esse assunto com uma dinâmica muito forte que vai acontecer no final dessa aula. Então fica até o final. Escreve nos comentários, eu vou até o fim. É isso, escreve aí. Eu vou até o fim. Eu tenho um monitor aqui do lado que eu fico vendo os comentários de vocês, então eu olho aqui para ir acompanhando o quanto você está engajada, o quanto você está envolvida, o quanto você está comprometida com esse processo. Eu estou aqui de corpo e alma comprometida 100% com você. Então escreve, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu decidi cuidar de mim. Baseado no que a gente aprendeu ontem, eu tenho uma pergunta para você. Você ouviu sobre a carência feminina, a dependência emocional? Você ouviu sobre esse vício, né, da necessidade de aprovação, a necessidade de validação, de pertencimento, de valorização, às vezes até uma necessidade de afeto, de carinho, de amor? Quando que isso é desproporcional? Quando que isso vai além?
Quando que isso se torna uma obsessão? Muitas disseram para mim nos comentários, eu não acho que eu tenho carência, eu não acho que eu, não, aliás, eu não acho que eu tenho dependência emocional, mas quando a gente falou assim, e carência? Carência talvez. O quanto que essa carência está saindo pelos poros, o quanto que essa carência fica nítida, o quanto que essa carência muitas vezes afasta as pessoas certas da nossa vida, ou sufoca as pessoas certas da nossa vida. Qual o seu grau de dependência emocional? Coloca aí. Meu grau de carência é de 1 a 10. Vamos lá. Algumas mulheres estão colocando aqui grau máximo. Grau médio. Grau baixo. Algumas colocaram eu não sei. Eu não sei qual é o meu grau de carência. Sinceramente, eu preciso entender mais sobre isso. Se a sua resposta é eu não sei, hoje você vai saber qual o verdadeiro nível, qual o grau de dependência emocional que você pode hoje possuir e por causa disso desenvolver tanta angústia, uma necessidade de libertação, necessidade de liberdade, ou essa estagnação, essa sensação de infelicidade. Normalmente mulheres com esse padrão perdem muito na vida e o prejuízo vai desde prejuízo de tempo, sabe quando você perde tempo, você olha para trás e fala, uau, minha vida passou rápido demais e eu ainda não concluí o que eu gostaria. Mas você perde energia, você perde sentimentos desperdiçados, sonhos desperdiçados, expectativas frustradas e chega a ter até prejuízos financeiros. Mas a perda de tempo eu acho que é o pior. Vocês podem até viver relacionamentos abusivos se vocês não curarem isso, relacionamentos violentos. Dependendo do nível de carência, algumas mulheres até não se importam de serem desprezadas, agredidas, desrespeitadas, sentem tanto medo de ficar sozinhas e acabam tendo dificuldade em encerrar alguns ciclos. Talvez até sentem pena, dó do agressor, do abusador e culpa porque algumas vezes desejam deixá-lo. Mulheres carentes não conseguem colocar limites. E talvez por não conseguir dizer o que está sentindo, o que está pensando por algum tempo ou por muito tempo, a hora que conseguem colocar para fora, colocam de forma desastrosa, sem sabedoria, estragando tudo. Já se viu nesse lugar? Me deixa saber se você já se sentiu uma pessoa desastrosa, que aguentou demais por muito tempo e na hora que foi falar, parece que colocou tudo para fora de uma vez. Às vezes até com a pessoa errada e na hora errada, essa é a verdade. Eu quero começar a te dar clareza de algo que é muito mais comum do que você imagina, como por exemplo a violência contra a mulher. A gente acha que violência é somente essa campanha que muitas vezes a gente faz e a gente assiste com mulheres que foram agredidas fisicamente, estão com o olho roxo, estão desfiguradas, mas a violência contra a mulher vai muito além e ela tem raízes muito mais profundas. Segundo a Bíblia, tem um texto que eu gosto muito que está em Malaquias, no capítulo 2, no versículo 16 e 17. Todo mundo conhece a primeira parte do versículo que fala que Deus odeia o divórcio, né? Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. Mas ninguém continua lendo esse texto. Vale a pena você ler na sua Bíblia. E também odeio o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Ele estava falando sobre casamento. Tem outras traduções, outras linguagens, ou seja, outras maneiras de
interpretar o texto segundo a versão original. Pois o Senhor Todo-Poderoso de Israel diz: eu odeio o divórcio. Eu odeio o homem que pratica crueldade contra a sua mulher. Portanto, tenham cuidado. Não sejam desleais, não sejam infiéis, porque eu odeio o homem que agride a sua mulher. Você pode ler todas as traduções, mas a verdade que fica é que sim, Deus odeia o divórcio. O casamento não foi feito para isso. E com a mesma força que Ele odeia o divórcio, Ele odeia a agressão, Ele odeia a violência, Ele odeia o adultério, Ele odeia a crueldade. Tem algumas versões, eu li todas elas, que dizem que Deus odeia o homem que odeia a sua mulher. Eu achei tão forte isso. Mas a verdade é que por mais que algumas pessoas digam que amam da boca para fora, o seu comportamento é um comportamento agressivo, de repulsa, cheio de traumas, cheio de dores, cheio de uma vida mal resolvida, que muitas vezes extravasa na mulher. E nós não estamos aqui querendo falar mal dos homens, pelo amor de Deus. Nós estamos falando, mulher, como você vai se posicionar diante disso? A Bíblia também diz: não combatei o mal com o mal. Antes, combata o mal com o bem. E agora você parou e falou assim: como eu vou combater algo tão terrível como o bem? Faça o bem a você mesma. Não se torne o que te fizeram. Não se apropria do que te fazem. Aprende a colocar limites. Dentro do método Plena, nós temos alguns módulos específicos sobre a construção de limites saudáveis. Aprendendo a agir com sabedoria, mesmo quando você está numa situação ruim, onde tudo que você tem é vontade de se vingar. E agir com o mesmo ódio que às vezes você recebe. Mas isso não é a estratégia certa. Nós temos um módulo também inteiro sobre divórcio. O que realmente a Bíblia fala sobre isso? E por que Deus autorizou o divórcio em alguns casos específicos como algo que Ele realmente liberava para acontecer, para que a mulher fosse preservada de uma crueldade sem tamanho? O divórcio no original significa documento de autorização ao recasamento. Mas você vai aprender tudo sobre isso dentro do método Plena. O que eu quero que hoje você entenda é que, segundo a lei de Deus, é proibido agredir, machucar, repudiar, rejeitar, humilhar, negar o sustento, negar o sexo, a relação sexual, ou obrigar essa mulher a fazer a força de forma violenta, trair a sua esposa em imoralidade, seja fisicamente ou virtualmente. Jesus disse que se você olhar uma mulher que não é sua, você já adulterou com ela. Deus odeia isso. Existe um texto que diz que se o homem agride sua mulher, e adultério é agressão, Deus simplesmente não ouve nenhuma palavra que esse homem diz, interrompe as suas orações. Mas como eu vou guerrear contra isso com armas carnais? Eu vou tentar provar isso para ele? Eu vou jogar isso na cara dele? Não. Você vai vencer com armas espirituais. Você vai aprender o passo a passo de como restaurar um casamento, com todas as ferramentas possíveis dentro do método. Mas se você perdeu, foi abandonada, se você sofreu um divórcio, saiba que Deus te ama e Ele também tem restauração para você. Deus não quer que você aceite tudo, de toda forma, de qualquer jeito. Não é essa a vontade de Deus. Este não é o amor de Deus. Este não é o amor de um pai. A Bíblia te dá direitos.
Eu quero indicar alguns livros para as mulheres que infelizmente já passaram por divórcios e sabem como isso é horrível. Divórcio e Novo Casamento, de John Piper. Outro livro, O que a Igreja não te conta sobre o divórcio e o novo casamento, do pastor Antônio Júnior. Mas e a lei dos homens? A lei dos homens te garante, pela lei número 11.340/2006, que é hoje a principal legislação brasileira para enfrentar todo tipo de violência contra a mulher, reconhecida inclusive pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência de gênero. Que humilhar, xingar, diminuir a autoestima é caracterizado violência psicológica. É crime. Nós falamos da lei de Deus e agora estamos falando da lei dos homens. Agressões como humilhação, desvalorização moral, deboche público em relação à mulher consta como tipo de violência emocional. Se a própria lei considera isso crime, por que você aceita? De forma tão passiva? Por que você se acostumou? Tirar a liberdade de crença? Um homem não pode restringir a ação, decisão ou crença de uma mulher. Isso também é considerado uma forma de violência psicológica. Fazer a mulher achar que está ficando louca, inclusive chamado hoje já como gaslighting, uma forma de abuso mental, que consiste em distorcer fatos, omitir situações, para deixar a vítima em dúvida sobre a sua própria memória e sanidade mental. Esse tipo de violência não acontece só no casamento, tá, gente? Pode ser que tenha acontecido na sua infância, te deixando vulnerável e frágil para novos relacionamentos assim. Controlar ou oprimir essa mulher. Aqui o que conta é o comportamento obsessivo do homem sobre a mulher, como querer controlar o que ela faz, não deixá-la sair, isolar sua família, amigos, ou procurar mensagens no celular, nos e-mails, controlar essa mulher. Sentir-se dono dela. Isso é crime. Expor a vida íntima da mulher. Quantos homens fazem isso com a esposa e às vezes com a ex-esposa ou com a ex-namorada? Falar sobre a vida do casal para outros, falar de segredos dessa mulher para outros, é considerado violência moral. Vazar fotos íntimas nas redes sociais como forma de vingança. Crime. Atirar objetos, sacudir, apertar os braços. Não, eu nunca apanhei. Tem certeza? Nem toda violência física é o espancamento. Muitas vezes a violência física ou o abuso físico é na tentativa de arremessar objetos, quebrar coisas na casa, socar a parede, demonstrar uma intenção de machucar, sacudir, segurar com força, forçar o ato sexual, obrigar a mulher a fazer, mesmo com desconforto ou repulsa, obrigar ela a realizar fetiches. Também é violência sexual e crime. Impedir a mulher de prevenir a gravidez ou obrigá-la a abortar. Ato de impedir uma mulher de usar métodos contraceptivos. É violência sexual. Assim como obrigar a abortar. É violência sexual e uma forma terrível de abuso. Quantas de vocês aqui passam por isso ou já passaram por isso? Se você já viveu isso pelo menos uma vez na sua vida, saiba que você precisa de detox na tua alma, você precisa de limpeza, porque ficam sequelas. Controlar seu dinheiro ou reter seus documentos é considerado violência patrimonial. Assim como quebrar as coisas na casa, bater um carro de propósito ou gerar qualquer tipo de prejuízo.
É triste pensar que tantas pessoas passam por isso hoje. De 10 mulheres, 8 vivem algum tipo de violência e não sabem o que fazer. Primeiro, para sair dessa situação. Segundo, para curar o coração depois de ter passado por isso. É muito difícil voltar a confiar. É extremamente difícil voltar a conviver ou até a se relacionar com as pessoas com o coração puro, limpo, livre. Dentro do método Plena, eu desenvolvi um passo a passo de uma reconstrução completa de dentro para fora. Primeiro encontrando e identificando as raízes que te deixaram vulnerável para esse tipo de relação. Porque uma coisa eu percebi na vida, até falando sobre a minha própria história para algumas amigas ou algumas pessoas, e essas pessoas falarem, nossa, mas eu nunca me relacionaria com alguém assim. Caramba, Bianca, essa pessoa que você se relacionou era a última que eu ia olhar numa festa, era a última que eu ia dar assunto numa festa, era a última que eu ia seguir numa rede social. E aí eu parei, eu ouvi e falei assim, uau, quer dizer então que tem um perfil emocional que jamais começaria uma conversa com alguém como essa pessoa que eu me casei, ou que eu namorei, ou que me relacionei. Então, peraí, o que tem em mim? Já tinha parado para pensar nisso? A importância de cuidar das nossas emoções é essencial, até mesmo em um nível de guerra espiritual. A nossa alma sofre influências espirituais o tempo todo, por isso que é impossível curar a alma sem fortalecer o espírito e é impossível evoluir espiritualmente sem curar a alma. O tempo todo nós estamos debaixo de uma influência, seja ela do bem ou do mal. Dentro do método que vocês vão conhecer amanhã, você vai desenvolver uma fé inabalável e um conhecimento teológico que vai te dar base para guerrear de todas as formas, mas principalmente se proteger. Feridas deixam a gente vulnerável. Você consegue ir para uma maratona com uma perna quebrada? Você consegue fazer algum tipo de exercício físico se você está dolorida demais? É impossível continuar vivendo com tantas dores, tantos machucados, tantas fraturas. Sinais comuns de mulheres que têm dependência emocional, que hoje, pela psiquiatria, é considerado um transtorno de personalidade, com CID, transtorno de personalidade dependente. São pessoas que têm baixa autoestima, mesmo que disfarçado de superioridade. Você sabe que muitas vezes essas mulheres que parecem que se acham incríveis, elas estão com uma máscara, como eu falei com vocês ontem, para esconder um complexo de inferioridade terrível. Insegurança, medo, necessidade de controle sobre tudo, sobre as pessoas, sobre os processos, choro fácil, ou então o extremo, uma frieza absoluta, como que um estado de anestesia, distúrbios de sono, de concentração, baixa tolerância à frustração, sabe aquela emoção infantilizada que você se decepciona com qualquer coisa e você fica emburrada? Dificuldade de ficar sozinha, dificuldade de tomar decisões. Esse é um comportamento totalmente dependente. Mas nem sempre o dependente é aquele que parece mais fraco na relação, não. O codependente é aquele que se vê salvador. É aquele que às vezes é a tábua de salvação de um dependente químico, de um alcoólatra. Porque é claro que depois da violência, ele volta dizendo, eu não vivo sem você. Mas as sequelas vão desde depressão aguda até falta de memória, ansiedade, fobias, dores crônicas. E diante de todas essas informações, eu quero que você me responda. Qual é o grau de dependência emocional que você acha que tem?
Coloca aqui nos comentários. Sua dependência emocional tem grau 1, leve, grau 2, tolerável, ou grau 3, insuportável? Um, grau leve. 2 ou 3. Muitas colocaram grau 3. Você não pode continuar vivendo assim. Você precisa de uma intervenção urgente. Quero que você assista um depoimento agora de uma aluna minha que um dia estava exatamente como você. E eu posso te dizer, hoje ela é uma mentora de mulheres. Assista. Meu nome é Milena, né? Sou formada em psicologia, também atuo como gestora de uma rede hoteleira em Campos do Jordão. Eu me colocava em segundo plano. Todas as outras pessoas eram mais importantes, as necessidades dos outros vinham antes das minhas necessidades. E nesse processo de querer agradar todo mundo, de atender a demanda de todo mundo, eu fui me perdendo, a ponto de não saber mais o que era importante para mim, o que eu queria e o que eu não queria. Então, nessa jornada, foi um acompanhamento ali, onde eu fui recalculando algumas rotas, né? Aprendendo a colocar alguns nãos, aprendendo a ter disciplina e compromisso comigo mesmo. O resultado é que quando você tá bem com você mesmo, quando você se ama, quando você se vê como prioridade, você consegue amar os outros também de forma saudável. Porque às vezes o que a gente acha que é amor, na verdade, é dependência. E eu pude entender nesse processo, né, que o meu não nunca vai afastar as pessoas que têm que estar na minha vida, vai afastar aquelas que só querem, de alguma maneira, só aquilo que você tem para oferecer e não exatamente por gostar de você. Então, nesse processo, você realmente consegue se amar e ter relacionamentos saudáveis. Ela, pessoalmente, ainda consegue ser melhor do que o que a gente vê pelas redes sociais. Então, assim, acho que conhecer ela fora também me inspirou ainda mais, por eu saber que ela é uma pessoa de verdade, não é uma mentira, né? Não é algo que para se vender, mas é uma pessoa de verdade. É uma pessoa que realmente se importa, você vê que ela se importa com o processo das outras, né? Meu e de outras mulheres que ela tem. E eu acho que é muito importante a gente investir em si, né? Porque é isso que realmente vai transformar. Uma roupa nova é algo, é momentâneo, você vai ficar feliz ali, vai passar 5 minutos, aquilo já não te satisfaz mais. Mas quando a transformação verdadeiramente vem de dentro para fora, daí isso sim vai fazer diferença na nossa vida. Uau! Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso! Vocês não imaginam quem é a Milena, uma psicóloga com a vida completamente transformada, e tá só começando. A dinâmica que eu falei que ia fazer agora com você é uma dinâmica muito importante. Por isso eu quero que você feche os teus olhos. Feche os teus olhos agora. E saiba que uma das coisas que o Senhor nos ensina e que hoje a psicologia e a ciência comprovam é que toda limpeza começa com o perdão. O perdão. Perdoar não é aceitar, não é concordar e nem continuar junto. Perdoar é limpar o coração. E o primeiro passo para esse perdão é falar com Deus e dizer: Senhor, perdoa-me.
Porque antes de tudo eu preciso do teu perdão. O teu perdão. Por aquilo que eu ainda não sabia. Por aquilo que eu, por cansaço, acabei até errando. Por desespero. Por carência. Com esse mesmo perdão que o Senhor me perdoa hoje, eu quero lavar meu coração. Como o Senhor Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, eu quero perdoar aqueles que têm me ofendido. Fala com Ele. Chora. É para limpar. O perdão verdadeiro não alimenta a dó, a pena. Não é isso. Perdoar é falar: Deus, eu vou tirar isso do meu coração, porque isso não é meu. Isso não é meu. Isso não é meu. Agora repete comigo dizendo: eu vou superar. Eu vou superar. Eu vou superar. Tá só começando. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Com uma mente restaurada. Amém? Você crê nisso? O método Plena, que você vai conhecer por completo amanhã, ele tem salas no Zoom onde a gente se encontra. Tem ministrações ao vivo, a chance de se abrir, de me contar a tua história, e eu quero ouvir a sua história. Dentro da nossa plataforma a gente tem mais de 40 aulas gravadas com um cronograma muito poderoso de estudos e dinâmicas de cura. E hoje eu já quero começar a te perguntar: você tem interesse em ser minha aluna? Coloca nos comentários. Eu quero te dizer que eu estou lendo sobre a vida de vocês aqui desde o dia que nós começamos o seminário, e eu estou impactada com os comentários. Eu quero que você seja uma mentorada minha, eu quero ser tua mentora. Essa pergunta não é se você está decidida, é simplesmente se você quer, se você está interessado em caminhar comigo por 1 ano e ser completamente restaurada. Se no teu coração começou a surgir esse desejo e você percebeu que precisa, eu quero que você clique no link que eu vou colocar nos comentários agora. Mesmo que você já esteja em outros grupos, ok? Não se preocupa. Clica no link e entra neste grupo, que é um grupo específico para aquelas que querem ser minhas alunas. Então, futuras alunas, clicando agora. Clicando agora. Algumas disseram: já estou num grupo, mas ó, não se preocupa, é só essa semana. Pode clicar de novo e dizer: eu estou interessada, eu quero ser mentorada por você, eu preciso dessa cura, eu preciso dessa jornada. Então, clica agora. Clica agora. Amanhã você vai saber todos os detalhes depois da nossa aula, ok? Porque amanhã é a aula mais importante dessa semana. Então, eu não quero que você fique agora preocupada com absolutamente nada. Não quero saber se você tem condições
financeiras, para ser minha aluna, para fazer o método. Esquece isso, eu quero saber só se você quer. A Bíblia diz que Deus opera tanto no querer quanto no efetuar, e quando Ele coloca um querer no nosso coração, Ele abre o caminho. Minha maior vitória é que você queira. Você não imagina o poder do coração que decide. Muitas vezes Jesus podia curar automaticamente uma pessoa, mas Ele fazia questão de perguntar: você quer? O que você quer? Até mesmo diante de um cego, que aparentemente parecia tão óbvio que ele queria enxergar, Jesus perguntou: o que você quer? Nós precisamos decidir. Nós precisamos querer. Até mesmo para receber de Deus o aprendizado que Ele quer nos dar. Uma jornada de mentoria é algo muito poderoso. E no meu coração Ele colocou esse querer. Eu quero ser sua mentora. Por isso, eu só vou encerrar essa aula depois que você clicar no link e entrar no grupo. Amanhã é a aula mais importante da semana. Então você não pode faltar, combinado? Clica no link e entra no grupo. Você vai receber o link da aula de amanhã. E você vai alcançar o ápice do que foi preparado para nós essa semana. Eu sei, muita coisa está mudando já dentro de você, mas ainda nem começou. Combinado? Clica no link, entra no grupo. Eu vou esperar você garantir que a segunda parte dessa jornada, que é essa jornada da aluna, jornada da mentorada, já está garantida para você. São vagas limitadas e é por isso que eu tenho essa preocupação de ter o teu nome, ter a tua presença nesse grupo de futuras alunas. A gente já está avançando, né, na nossa relação. Primeiro você é só congressista, depois você é futura aluna, depois você vira aluna, mentorada. Daqui a pouco você está nas mentorias individuais. Treinamento de mentoras. Uau! Eu não vejo a hora disso chegar. Entra agora no grupo. Esse grupo de interessadas é fundamental. Por isso não sai dele. Eu tenho uma equipe preparadíssima para nos acompanhar nessa semana. Que Deus te abençoe. Tenho certeza que você está mais leve, mas a gente ainda nem começou. Até amanhã.